Então tá. Então começamos a aula, estamos já com a gravação e eu gostaria de agora fazer uma viagem no tempo, né? Nós vamos viajar um pouco e vamos até aos gregos hoje, né? Nós vamos chegar até a Grécia e Roma antigas, na antiguidade clássica, né? E nós vamos então verificar, né, aquela distinção que nós não sei se chegamos a falar em sala de aula presencial sobre a diferença entre o pensamento grego e o pensamento romano. Mas vocês vão perceber que as duas civilizações elas têm algumas diferenças, né, importantes, porque os gregos eles estão mais voltados para o raciocínio, para a filosofia, enquanto que os romanos eles se dedicam às atividades práticas, né, às batalhas, às guerras, né? Eles procuram pensar as instituições e como é que elas funcionam, né? Tentando, vamos dizer assim, fazer adequações às realidades que eles vivenciam. E, então, vocês percebem que há uma distinção muito importante nesse sentido, que na Grécia, né? Então, nós vamos ter aquilo que eles chamavam de, vamos dizer assim, o aprimoramento do espírito, né? Ou dos valores que estão vinculados ao espírito. E por isso mesmo, o direito para os gregos, ele estará relacionado com esta própria educação do espírito. Ele é embutido na formação das próprias pessoas, né? E, claro, para que você tenha uma formação naquela época na Grécia clássica, na Grécia antiga, você deve se dedicar à filosofia, né? E vocês terão as academias, né, a formação de pessoas por um preceptor ou por um filósofo, e nesta formação é que as pessoas desenvolvem, né, o gosto, né, ou o amor, ou se envolvem com o direito e vamos dizer assim, a apreensão das leis, das regras, né? Então, vocês terão aí alguns livros, algumas obras, alguns escritos. Eu encontrei hoje, né, um livro que eu tenho muito carinho e eu ainda estudei isso na minha graduação, quando eu fiz a matéria de filosofia, que são os diálogos de Platão sobre a República, né? E aqui vocês têm uma série de escritos de Platão, um dos nossos grandes mestres da filosofia antiga, e ele traz algumas orientações sobre a República, né? E aí, olha, alguém pegou nossos slides e fez aí alguma coisa diferente. Então o slide desapareceu, né? E aí eu volto a pedir para vocês, então, que não alterem os slides, que senão nós vamos interromper a aula, tá? E nós, então, vamos ter na Grécia a ideia de que o direito ele faz parte da educação do próprio homem, né? A educação do próprio ser. Vocês têm um outro diálogo do Platão, né,
que também é descrito, não é, como as leis, em que ele também, não é, questiona as regras do direito, né, o que elas são, né? Aqueles alunos que estão fazendo metodologia, eu apresentei um livro, devemos fazer o fichamento do segundo bimestre, que é a Antígona. E percebam que a Antígona tem uma discussão muito interessante sobre a justiça, né? Então, vamos encontrar entre os gregos o direito inserido na própria educação, né? Vamos dizer assim, que todas as pessoas que teriam acesso, né, à educação na época, elas aprenderiam como se fosse mais uma disciplina, né? Como se fosse mais um conhecimento a ser adquirido. E daí que não havia uma preocupação específica na Grécia em ensinar, não é, o direito como uma ciência. E é aí que vocês percebem que nessas noções introdutórias há um alerta que os gregos eles não foram grandes juristas, né? Não se empenharam em construir uma ciência do direito, não havia uma escola propriamente do direito. E não se preocupam com as relações que nós poderíamos dizer entre os particulares, ou seja, aquelas relações que eram consideradas relações ou instituições de direito privado. Enquanto que em Roma, vocês vão perceber que há uma grande preocupação, e nós já falamos isso para vocês, com o direito de propriedade e o direito de família, que são duas grandes instituições ou dois grandes institutos de direito privado. Não é? E aí vocês têm, por outro lado, não é, a grande, vamos dizer assim, contribuição dos gregos para o direito é justamente com relação à formação, não é, ética e a formação intelectual, né, das pessoas. Quando a gente está estudando, por exemplo, hoje, e a gente transmite essas informações para vocês, isso aqui, essa forma de escrever, isso é decorrente da orientação que os gregos nos trouxeram, né? A forma como nós estamos até tendo esta aula, ela é decorrente da educação, né, dos gregos. Então, vocês vão ter ali as primeiras escolas, as primeiras academias, o que nós herdamos, né, e reproduzimos até os dias de hoje. Então, eles não foram grandes juristas no sentido de se preocupar em criar as regras do direito, né, de uma forma, vamos dizer assim, sistematizada, mas eles trazem para o direito uma maneira de pensar esse direito e passam a questionar, né, algumas regras que eles vão adotar. E, é claro, os gregos eles trazem, né, embutido nesse pensamento a grande questão a respeito da justiça, por exemplo, né, dos valores e das regras de caráter ético, né? Como é que eu posso, né, pensar naquela outra pessoa que está aí ao meu lado, né? Isso é uma contribuição que o pensamento grego traz para o direito, né? E aqui vocês têm a informação de que eles melhoram as tradições dos direitos cuneiformes, ou seja, direitos cuneiformes daquelas civilizações, né, que conheceram a escrita e, portanto, que já aperfeiçoaram um próprio direito anterior, né, de uma civilização que não tinha o conhecimento da escrita, como nós vimos, e eles vão transmitir, né, o que vinha dessas primeiras civilizações, e que nós vimos na aula passada, como o Egito, né, os hindus, os chineses, né, e o que os mesopotâmicos também, né, e eles passam essas informações para os romanos, pois transformarem
na lex, ou em regras que seriam regras escritas. Tá? Então, e como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através da educação. Não é? Então, o cidadão, ele aí uma qualidade, não é, diferente, ele tem uma condição diferente, e na Grécia ele tem uma obrigação de participar das atividades na polis, né? Daí o conceito de política. Né? A polis, ela tem uma série de atividades que precisam ser organizadas e determinadas pelo cidadão. Então, sendo ele um cidadão, ele deve ser preparado para, né, essa vivência política, essa vivência na cidade, na polis. Né? E, portanto, ele deve conhecer as regras, ele deve conhecer o direito. Né? E, é claro, nós vamos ter aí, né, a questão do dever. Percebam que é enfatizado, né, pelos autores que eles devem conhecer seus direitos e também as suas obrigações. Né? E aqui está o caráter ético que eles desenvolvem. É uma noção muito grande daquilo que o homem deve fazer. Né? Como é que devo me comportar em sociedade? Como é que eu vou decidir, vamos dizer assim, algumas diretrizes, algumas regras de comportamento que devem ser aplicadas para todos em sociedade. E aí os gregos trazem toda uma discussão a respeito da igualdade também. Então, vejam a noção de justiça, não é? E vejam também a noção de igualdade, né? Que eles nos trazem para o conhecimento do direito. E vocês terão uma história breve, né, da Grécia. Percebam que os gregos, eles têm um solo pobre, né, e eles se dedicam muito mais, né, àquela vivência ali marítima, entre as ilhas, né, a parte toda, vamos dizer assim, insular, né, dali do sul do continente europeu. Então, vocês têm a formação de cidades, né, por todas aquelas ilhas que compõem o território grego, e eles não vão se voltar propriamente para o continente. Né? Por quê? Porque eles têm um solo que é muito pobre, é um solo montanhoso, é um solo pouco fértil. E eles são banhados por 3 mares, o Jônio, Egeu e Mediterrâneo. Né? E por isso eles são grandes, vamos dizer assim, exploradores, né, dessa parte insular. Eles estabelecem vários polos, né, as primeiras polis, ou cidades-estados, naquelas formações ali das ilhas no sul do território europeu. E vocês têm aqui uma influência de vários povos, né, que, vamos dizer assim, acorrem ou que vão até aquele local. Vocês têm aqui os aqueus, os jônios e os eólios, né? E percebam que nós estamos falando aí no segundo milênio, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Né? E existem aí algumas cidades que se destacam. Aqui há uma referência a uma cidade-estado, né, que se chama Creta. Vocês também vão encontrar um desenvolvimento muito grande nas cidades de Atenas, né, e nas cidades de Esparta, com uma diferença, né, entre elas. Vocês vão ter aí entre Esparta e Atenas uma distinção, porque os espartanos, eles se dedicam muito mais às guerras, eles são mais, vamos dizer assim, voltados para as conquistas, né? Para as batalhas. E os atenienses, eles são voltados mais para o estudo, para desenvolvimento das ideias. E
percebam que por volta de 1200 a.C., não é? Há uma destruição da civilização micênica e eles vão voltar, né, a ter aí uma história, né, por um direito tradicional, porque eles deixam Vita de lado. E daí que vocês têm, né, os famosos diálogos. Por quê? Porque ele desenvolve muito a tradição oral. Há uma conversa entre as pessoas, não é? Há uma preferência pelo diálogo. Então, nós vamos conversar a respeito desses vários assuntos, nós vamos conversar para poder desenvolver alguns valores, não é? Que devem ser também transmitidos de geração em geração, ou seja, né, isso se chama de tradição. Eu me comporto de uma determinada forma porque eu recebi essa informação dos meus ancestrais, dos meus pais, dos meus avós, né, e de todos os meus antepassados. Então, os gregos também vão conhecer e vão desenvolver muito do seu conhecimento sem a escrita, mas por uma tradição, por um costume. Então percebam que aí isso também, né, vai nos trazer já as ideias de que o direito ele será um direito costumeiro, né? Ele está voltado justamente para essa transmissão oral, né? E não para a escrita. E os romanos, ao contrário dos gregos, eles vão se preocupar em escrever, né? Eles querem fixar as regras de uma forma que essas regras sejam conhecidas por todos, mesmo aqueles que não estão habituados aos costumes, né? Ou que não conhecem a tradição de determinado povo. Por quê? Porque os romanos eles vão conquistando muitos territórios. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, né? Então, vocês têm aqui no mapa uma parte do continente, né, que é essa parte verdinha, e vocês têm uma parte já que é do Peloponeso, né, que já é para o sul, que é a cor de rosa, e que é acompanhada desta parte em vermelho, que são as ilhas, né, a parte insular. Então percebam que isso, de alguma forma, influencia, né, na composição deste povo e em alguns dos seus hábitos, né? Daí que vocês têm, por exemplo, né, se vocês observarem em vermelho no mapa, essas ilhas todas, né, elas vão formar as primeiras cidades-estados que nós vamos ter informação, né? E essas cidades-estados, elas poderiam ser associadas ao que nós conhecemos hoje como os nossos municípios, né? Então, percebam que quando a gente tem toda uma organização, como aqui em São Paulo, por exemplo, né? Vocês têm um dirigente, que é o prefeito, vocês têm... Será que o senhor pode liberar a Débora? Ela está pedindo por gentileza. Se o senhor consegue liberar. Ela está entrando pelo link e não está indo. Olha, eu não sei como fazer isso. Todos os alunos que pedem, como é que se diz, para entrar, eu tenho condições de liberar, mas desde que eles já estejam conectados. Agora, se o link não está funcionando, aí eu acho que Como o senhor mandar um novo link para ela ou para Jéssica? Eu mandei para a Sara. Deixa eu mandar para a Jéssica. Mas a Sara não é representante na nossa sala. Eu vou mandar para a Jéssica. Sim, Tá? por gentileza. E aí a Jéssica repassa. Então, não esqueçam que esse link está no AVA. Eu já coloquei lá para vocês. Ele está lá. Obrigada. E é só vocês irem até lá que vocês encontram ele, tá? Eu acho que está na pré-aula da primeira unidade, do primeiro encontro. Eu mandei para a Jéssica. E aí, bom, voltando, vocês têm, então, né, pequenas ilhas aqui. E essas pequenas ilhas, elas vão ser
né, propriamente, a origem, né, da formação daquilo que nós conhecemos como município hoje, né? Nós temos as formações das cidades-estado, e os gregos vão nos mostrar como é que se organiza a vida na polis, né? E essa estrutura que nós temos hoje em dia numa cidade, né, com um prefeito, um dirigente, com um órgão de decisão, né, ela vai ser originária desse período da Grécia, né? Não exatamente como nós temos hoje em dia, mas, né, ela vai ser originária disso que os gregos, né, trouxeram neste momento para nós, né? E percebam aqui que vocês têm Atenas, que está mais aqui para o norte, no ponto verde, nessa marcação, e vocês têm Esparta, que está mais aqui para o lado do mar, né? Está mais para o sul. E percebam que há, então, uma diferença entre Esparta e Atenas. A ilha de Creta é essa ilha maior, em vermelho, né? E é aí que se desenvolve, então, o que seria a civilização grega. Percebam que eles têm aqui algum contato, né, com a Ásia Menor, né, nessa região em amarelo, e por todo este, vamos dizer assim, esse território, há uma influência, né, desta civilização grega. Então, eles também vão deixar um legado, né? Eles vão deixar uma herança por todas essas regiões. Bem, percebam aqui que nós temos como uma fonte do direito o nomos, né? Que ele está traduzindo aí como a lei, né? Nomos, e tem a função de limitar o poder das autoridades. Outra vez, a informação de que os gregos eles não têm leis codificadas, né? Os romanos é que vão pensar numa codificação. Nós já vimos que há uma preocupação com essa codificação, né? Depois de um determinado período com os egípcios, né? Com o Código de Hammurabi, mas não pensem que nós estamos falando de uma lei ou de um código como nós o temos nos dias de hoje, né? Essas codificações, elas ainda estão muito voltadas para um relato, né, de casos e como é que esses casos, esses conflitos, eles vão ser resolvidos por as pessoas que têm autoridade naquela época, né? Então, nós vamos ter entre os gregos os costumes como a principal, ou como a mais comum fonte do direito, né? E aqui nós falamos um pouco sobre a contribuição dos gregos, né, para a nossa cultura, e falamos a respeito do Platão, né, com os diálogos, mas vocês encontram, né, aí a origem propriamente nesses pensadores em Sócrates. E Platão é um seguidor de Sócrates, né, foi seguidor de Sócrates, e o Aristóteles seguiu Platão. Mas nós temos filósofos que também são chamados pré-socráticos, né? Ou seja, eles vêm um pouco antes de Sócrates aí. Diga, quem estava falando? Alguém quer fazer alguma intervenção? Alguém está com o microfone aberto aí, tá dando... Eu acho que é a Jussiele. Tem alguém com o microfone aberto, tá ruim. Tá, agora eu acho que já estamos resolvidos, tá bom? Certo? Então, vamos lá. A Grécia Antiga, a minha secretária errou o A, né? Saiu separado, mas isso é antiga. A polis e a nossa querida democracia, né? Democracia, né? É o governo da maioria ou o governo do povo, né?
A participação, então, na polis, ela vai ser uma das características, né, da civilização grega. E todos os cidadãos, eles têm um direito, né, de participar na atividade da polis, e também eles têm um dever. Isso eu também falei para vocês em sala de aula. Eu não exercitando o meu direito de cidadania, eu acabo perdendo, né, o meu status de cidadão. Então, eu tenho um direito, né, de exercer, né, aí esta participação nas assembleias, e na Grécia nós vamos ter as assembleias devido ao tamanho, né, das cidades, estados. As assembleias elas acontecem num átrium, né, ou num local, ou numa praça, né, em que as pessoas se organizam, se reúnem para fazer, né, aí as suas, vamos dizer assim, escolhas ou as suas votações. E inicialmente elas eram feitas, né, vamos dizer assim, nominalmente. Cada um, né, levantava a mão e poderia opinar sobre determinado assunto. Por favor, alguém precisa fechar o Está com o microfone. microfone aberto. Isso, maravilha. Luciele, você está ouvindo a gente? Complicado, hein? Porque senão eu vou precisar bloquear todos os microfones. Tá? Então vamos nos organizar, tá bom? Eu vou então, acho que eu vou calar os microfones. Espero que eu consiga. Vocês conseguem me ouvir? Né? Então tá. Então eu não ativei o mudo, porque vocês acabaram de responder. Não sei por que não funciona também. Bom, mas vamos voltar, né? Então, vocês percebem, então, que os gregos, eles vão nos trazer aqui, né, a noção de democracia, né, dessa participação, né, de todos aqueles, é claro, daqueles que tinham condições ou tinham um status de estar falando participação de todo aquele que tinha o status de... Vocês também vão ouvir, né? Se vocês lerem os diálogos platônicos, e vocês têm um livro que se chama A Política de Aristóteles, que por acaso eu tenho, mas como eu estou um pouco bagunçado e eu estou arrumando os livros, eu não encontrei a minha política. E lá vocês, tanto em Platão quanto em Aristóteles, vocês têm a menção ao termo Constituição, né? E eles já pensam, né, que as constituições elas são leis, vamos dizer assim, ou são regras de formação, né, dessa organização, né, jurídico-política das cidades e estados. Mas ela não é igual ao sentido de constituição que nós temos hoje em dia, né? A nossa Constituição ela é decorrente propriamente dos movimentos revolucionários do século XVII e XVIII na Europa, né? E posteriormente, né, nós vamos ter aí constituições que virão principalmente em decorrência de movimentos, né, revolucionários do final do século XIX, né, início do século XX e as duas grandes guerras. Então, a noção que nós temos de Constituição hoje não é igual à noção de Constituição que nós vamos encontrar mencionado nos textos da Antiguidade Clássica em Grécia e em Roma, né? Certo? Então, e vem aqui uma observação de que, olha, essas constituições elas eram bem pouco democráticas e os escravos, né, não possuíam nenhum direito político ou nenhum direito civil. Civil no sentido de ser um direito que estava
voltado para o cidadão. Bem, aqui vocês têm, então, uma referência específica a Atenas, uma das principais cidades-estado grega, e vocês têm aí uma legislação que é conhecida como a lei de Drácon, ou a legislação draconiana. Tá? E vocês têm na legislação draconiana toda uma série de regras que são extremamente autoritárias, né? Contanto que quando a gente se refere até os dias de hoje em medidas extremas, né, em regras muito severas, nós dizemos que são regras draconianas, né? E percebam que essas normas que foram estabelecidas no período de Drácon para a sociedade ateniense, elas têm aí uma rigidez, né? Uma severidade. Então, percebam que ele põe fim à solidariedade familiar, né? E ele também, vamos dizer assim, separa um pouco aquilo que é de exclusividade ou que é referente à família, ao clã, né? E aquilo que está relacionado ao exercício da cidadania, que é justamente uma vida na polis, com os demais, né? Então, vamos dizer assim, cidades, né, nós vimos isso, elas formam-se a partir dos primeiros clãs, ou das primeiras tribos. Então, era muito comum que eu tivesse cidades que eram compostas, né, por famílias ou por famílias, vamos dizer assim, mais influentes, ou famílias que se entrelaçavam até por relações de casamento entre si, né? E essas famílias, elas que exercem um comando na polis. E as leis draconianas, elas vão justamente tentar romper com esse predomínio, não é? Das famílias. E aí vocês têm uma distinção, então, entre as regras que estão voltadas para a coletividade ou para os interesses coletivos e um direito que é, vamos dizer assim, reservado às relações privadas ou às relações familiares, né? E há aqui também a menção de que os conflitos já eram analisados por tribunais, né? Então, vocês têm a previsão na Grécia Antiga também de órgãos específicos para a resolução das controvérsias, né? O que seria pensar aí num próprio direito processual, né? E aí, vamos dizer assim, a menção outra vez aqui às leis draconianas, a caracterização delas por serem leis extremamente severas. Vocês têm a menção ao primeiro código de leis, né, em Atenas, e vocês têm aqui algumas regras de direito penal, né? E percebam que nós vamos ter já aí, né, algumas distinções que hoje em dia, né, nós vamos conhecer, por exemplo, entre os casos dolosos e os casos culposos, né, e também a menção à legítima defesa. Então, mesmo que nós não estejamos, né, numa sociedade organizada como era a sociedade antiga na Grécia, né, vocês já têm alguns institutos do direito que vão se desenvolver naquele período e que aos poucos vão se incorporar, né, ao direito. E é claro, né, nós voltamos a lembrar que esses institutos, eles são importantes para a formação do direito romano escrito que virá em seguida, né? Então, os gregos, eles trazem algumas informações das civilizações anteriores e eles vão repassar
essas informações para a formação do futuro direito romano. Não é? Aqui está a menção, não é, do solo, com relação às influências que ele traz do direito egípcio, e vocês têm, de alguma forma, aqui as alterações institucionais, né, sociais, econômicas. O que significa dizer isso? Significa dizer que, né, esse direito que é trazido dos egípcios, por exemplo, e desses povos anteriores, dessas civilizações anteriores, ele vai ser modelado, não é, pelas relações sociais que existem na sociedade grega. E como os gregos, eles têm uma preocupação muito com o humano, não é? Então há, de uma certa maneira, uma humanização, não é, de algumas regras que nós vimos na aula anterior, elas eram extremamente severas, né? E vocês tinham penas, né? Penas de morte, pena de degredo, né? Vocês tinham a pena de banimento. Então, os gregos, eles vamos dizer assim, aformoseando, né, esse direito, e ele vai se tornando um direito mais humanizado, né? Percebam aqui, há uma menção também à criação, né, dos tribunais, e aí vejam a criação de um tribunal da Eliaia, aqui, né, que está, vamos dizer assim, aberto à apelação de qualquer pessoa, né, e este tribunal, ele funcionava como se fosse uma instância além, né, de outros tribunais, né? Então, vamos dizer que eu já vou ter na Grécia Antiga uma relação aí do que nós temos no direito processual com um duplo grau de jurisdição, né? Então, eu tenho uma decisão numa instância e eu posso recorrer dessa instância uma revisão, né, da decisão, né? Eu não estou obrigado a aceitar a primeira decisão, né? Eu posso me opor a esta decisão e pedir para uma outra corte, né, para uma instância acima, né, um tribunal superior, que ele possa rever a decisão que eu tive numa instância inferior, né? Então, e há aí, né, neste tribunal, a reunião, né, de questões que vinham tanto da polis, que eram as questões, né, envolvendo as relações, né, de direito público, que eu posso dizer, né, que naquela época não havia essa divisão como nós temos hoje, mas eram interesses que vinham da polis, ou interesses da coletividade, e aquelas questões que envolviam as pessoas, não é? Ou os particulares, que é o que nós conhecemos como um direito privado, né? Vocês têm aqui os chamados crimes de sangue, né? E percebam que há uma certa, vamos dizer assim, democracia, né, na escolha dos membros do tribunal, porque eles eram sorteados entre os cidadãos atenienses, né? Então, vocês aí podem imaginar, né, que havia uma troca, né, entre os juízes, né? Aqueles que serviam ou se apresentavam como juízes naquela época. Então, não há a permanência, né, do magistrado no cargo, mas há uma troca, né, e há um sorteio. Então, de uma certa maneira, vocês percebem que existe aí uma participação, né, de todas as pessoas que têm a condição de cidadão, e existe também uma forma, não é, vamos dizer assim, imparcial, né? Eu vou sortear, não há uma tendência a manter as mesmas pessoas, não é, no mesmo cargo, e elas se tornam vitalícias. Então, os gregos, eles estabelecem uma espécie de tribunal
que é um tribunal, vamos dizer assim, que se renova, né? E se renova pela escolha entre os próprios cidadãos. Então, temos aí uma participação de todos, né? E percebam que essa liberdade que os atenienses nos trazem, essa ideia de democracia, né? Ela vai nos auxiliar também no que nós utilizamos no direito hoje como vamos dizer assim, o pensamento argumentativo, né? Eu tenho a liberdade de me expressar, né? Então, eu posso defender aquilo que eu penso, né? E, é claro, eu posso também dizer algo, assim como eu tenho que ouvir o que a outra parte tem a colocar, o que ela tem a dizer, né? Então, os diálogos, como nós falamos, e por isso, né, eles têm toda uma tradição que é oral, né, vão desenvolver no direito, no âmbito do direito, justamente artifícios de linguagem, né? Então, nós vamos não só trabalhar, né, esses argumentos, mas existe aquilo que nós vamos conhecer na linguagem do direito como retórica, né? Não é apenas o como eu vou falar, né? Aliás, não é apenas o que eu vou falar, mas é como eu vou falar, né? E os gregos, eles são exímios, né, nesta arte da retórica. Ao falar, eu tenho que construir todo um pensamento, um argumento, né, se nós podemos deixar mais claro, não sei se isso torna mais claro para vocês, mas eu tenho que construir o meu argumento, né, enquanto eu falo. Eu não posso simplesmente, né, jogar as minhas ideias num momento, né? Eu tenho que arrumar essas ideias, e daí toda a lógica grega, né? Eles são muito hábeis, né, na construção de um raciocínio lógico. Então, eu preciso, antes de apresentar os meus argumentos, eu preciso organizar esses argumentos, né? Se eu quero vencer, não é, uma disputa num tribunal, eu tenho que estar bem preparado para essa disputa. Eu não vou chegar no tribunal, né, e simplesmente apresentar, né, a minha ideia sem que eu tenha um preparo para isso. Então percebam que eles já vão trazendo para nós algumas orientações, né, em termos da própria linguagem jurídica, porque eles vão nos ensinar a pensar, eles vão nos ensinar também a falar, né? Para que nós, né, defendamos o nosso direito, nós precisamos saber quais são as técnicas de argumentação. Nós temos que saber o que significa a retórica, né? E percebam que, né, nos tribunais na Grécia, eles não tinham juízes, promotores ou advogados, apenas litigantes dirigindo-se a uma série de jurados. Então, percebo que a pessoa tinha que ter uma formação muito boa para comparecer perante esses tribunais, porque ela não vai ter um profissional, já que eles não foram grandes, né, cultores do direito ou defensores de escolas de direito. Então, a formação, né, jurídica, ela está inserida na formação e na educação de cada pessoa, de cada cidadão, né? E cada um pode chegar num desses tribunais e apresentar os seus argumentos, né? E apresentar a sua defesa, e há uma decisão, né, que vem de uma, vamos dizer assim, outra coletividade, né? São as pessoas que estão reunidas ali que vão acabar também dando o que nós poderíamos dizer hoje, né, o veredito. Então percebam que aí também se encontram as primeiras raízes do tribunal do júri que nós vamos conhecer no direito atual, né? E aí, bom, eu acho que é tudo que nós temos. E aí?
Então, uma primeira questão. Vamos parar um pouco para pensar e vocês poderão falar agora, porque eu acho que vocês estão muito agoniados para falar, né? E eu tenho então essa questão. O que que você acha se fosse possível, né, hoje, um cidadão comum, sem a formação técnica, ele pudesse fazer parte de um tribunal e julgar, né, as questões? Bom, resguardando as devidas proporções para as polis gregas, né? Das polis gregas, excepcionalmente Atenas, né? Que praticou isso com mais incidência. Então, resguardando as devidas proporções, né? Não seria possível hoje, de algum modo, né? Porque de algum modo, o cidadão é chamado a participar quando faz parte do tribunal de júri, né? Lógico que ele não é operador do direito, né? Ele não está atuando como operador, mas ele participa dos tribunais no júri popular, né? Dado a complexidade de toda a questão jurídica dos dias atuais, um leigo não teria essa competência, né? Não é possível, né? Devido à complexidade dos dias atuais. Então, não seria possível nesse aspecto. Tá? Seria, aí tem a outra questão, que seria uma boa coisa. Dada a complexidade, não, porque o cara o leigo não daria conta, né? Tal escolha grega com certeza um grande avanço, mas será que funcionaria na atualidade? Não funcionaria por conta da complexidade dos dias atuais e da própria complexidade de sociedade que nós temos, né? A sociedade grega, ela era dividida por uma classe dominante. A democracia era para essa classe, né? Não era para todo mundo. Então, o direito, o operar o direito ali, era o direito de nascimento, o direito de cidadão ateniense. Quem era o cidadão grego? Era o homem, filho de pai e mãe grega, né? Excluía todo mundo, né? Então, não seria possível nos dias atuais. Ok. Alguém tem mais alguma ideia a respeito? Matheus. Oi, Matheus. Boa noite, Matheus professor. Hipólito. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Tudo. E o senhor? Na paz, estou na paz. Que bom. Professor, eu acho que não. Em parte pela nossa imprensa. Hoje, os jurados já chegam no tribunal, já meio que doutrinados pela emoção que a nossa imprensa dá. A imprensa, ela dá os fatos, condena e já, se pudesse, executava a pena. Tem jornalista, não citarei nomes, mas que dizem: uma pessoa dessa merece morrer na cadeira elétrica. Uma pessoa dessa merece uma injeção letal. Uma pessoa dessa deve queimar no inferno pela eternidade. A pessoa, ela já condena, ela nem sabe dos fatos. Mas tem um inquérito policial, tem 3 qualificadoras, sabe? Eles gostam de falar triplamente qualificado, né? Mas eu acho que não. Por isso e por outra razão. Eu tive uma experiência no ensino médio no qual eu tinha que defender a Capitu. A Capitu não traiu o Bentinho e eu tinha jurados, 5 jurados, para decidir. Para absolver. Exatamente.
E eu nem tinha não tinha imprensa contra ela, nem a seu favor. Mas mesmo assim, pela própria Ah, opinião deles já formada sobre o assunto, eu perdi. mas olha, eu tive uma experiência, me lembro agora, numa sala de aula, eu fiz um júri simulado com toda a sala. Eu tinha, eu acho que 100 alunos em sala. E eu fiz isso porque eu tinha uma aluna que era professora e também era pastora. E na época teve um caso envolvendo um pastor, que eu acho que foi no Rio de Janeiro, e ele foi acusado de ter seduzido várias mulheres na igreja e tal. E isso teve uma grande repercussão na imprensa na época. E eu cheguei no dia, na sala de aula, e estavam justamente, né, discutindo sobre isso, e esta aluna estava se posicionando veementemente contra o pastor. O que que eu fiz? Eu coloquei ela como advogada de defesa do pastor, né? Ela seria a advogada de defesa. E, né, nós fizemos lá um simulado, né? Eu trouxe, um aluno representou o pastor, vieram todas as mulheres que foram, né, assediadas por ele, seduzidas. Nós tivemos, então, algumas testemunhas, e depois a professora, que era contra o pastor e que eu coloquei na função de advogada dele, ela conseguiu, pelos argumentos, olha, percebam bem como ela era tão hábil na argumentação, né, que era primeiro semestre do curso de Direito, e é claro que ela tinha uma formação como educadora muito boa, né, lá em Osasco, e ela foi tão hábil na argumentação que a turma inteira decidiu absolver o pastor, né? Então percebam que a imprensa nacional estava divulgando, né, e querendo justamente o que você disse, que o pastor fosse queimado no fogo do inferno, né? E ela própria, como, né, mulher e como também pastora, ela estava indignada com as atitudes dele. E quando eu coloquei para ser advogada do pastor, eu justamente quis que ela, né, se comportasse, ou pelo menos ela me apresentasse, né, uma diferença entre a pessoa e o profissional, né? E percebam que ela foi tão boa nos argumentos que ela conseguiu a absolvição pela sala inteira. Então, esta aluna, né, ela conseguiu convencer uma sala de 100 alunos a libertar, né, absolver o pastor. Então, nós temos que ver se realmente, né, essa imprensa ela poderia, né, abalar de tal forma, né, as decisões que fossem tomadas pelas pessoas, né? Alguém mais tem alguma outra ideia sobre Só isso? posso colocar mais Ok, uma Matheus. frasezinha? A Aham. imprensa coloca o réu, se ele for absolvido, por exemplo, confundem a pessoa com absolvição e Uhum, impunidade. Às vezes a pessoa uhum. ela nem é culpada, às vezes Sim. tem prova técnica Uhum, a favor dela, mas sim. por ela ser absolvida e ter sido acusada de um crime, nossa, estupro, por exemplo, Sim, sim, não houve liame no crime, sim, suposto crime. sim. Os jurados viram e votaram para absolvê-lo. Então, uma vez É, é, absolvido, aí falam que foi impunidade, é isso, é aquilo outro, né? eu já Infelizmente. falei para vocês o caso da mulher, né? Esse é um caso verídico que tentou serrar com uma serra elétrica o marido, né? Aqui na altura da cintura. E ela não conseguiu, claro, ela foi para o tribunal do júri e o júri decidiu absolvê-la. Por quê? Porque ele perdoou. Então, se a vítima, né, e marido, né, perdoou e eles já tinham voltado a manter, né, o casamento, né, o matrimônio, então o júri entendeu que não poderia condená-la e ela foi absolvida, né? Agora, um outro detalhe, eu quero saber se mais alguém tem alguma outra ideia a respeito do assunto, porque tem mais uma.
uma questãozinha interessante. Ninguém mais? Vocês estão muito calados hoje, eu estou estranhando, vocês já devem estar acometidos por algum mal por aí. Espero que não seja coronavírus. Vocês estão muito calados, o que há? Ninguém mais se posiciona? Cíntia Santos, você quer falar? Não, deixa pra lá. Ah, tá. Que eu vi seu microfone ativado. Eu digo, será que ela quer falar? Bem, não esqueçam, tudo isso que vocês me falaram é muito válido. Eu acho que vocês têm, né, argumentos que são muito fortes para o entendimento de vocês. Mas existem hoje, nas nossas regras do direito, né, e no direito constitucional vocês devem aprender isso, que uma das formas, né, do exercício direto da democracia hoje, vocês têm a iniciativa popular das leis, né, é uma forma de exercício direto da democracia. O tribunal do júri é uma outra espécie de exercício direto da democracia, né? E percebam que isto é trazido desta noção que os gregos desenvolvem, tá? Isso é uma questão que cai em prova de concurso na nossa área do direito, né? Eles colocam lá os itens, né? E indique, né, nos dias atuais, qual é uma das formas do exercício da democracia ainda pelas vias diretas. E aí eles colocam como a resposta correta o tribunal do júri. Né? Por quê? Porque quem vai decidir na sociedade é a própria sociedade. Então não há aí uma interferência, né, de uma outra esfera. São as próprias pessoas que compõem essa sociedade, né, que vão decidir sobre um conflito, uma relação criada no âmbito da própria sociedade. Né? Certo isso? Então, se vocês fizerem um concurso público e tiver lá, né, forma de participação na atividade política por meio direto, né, na democracia direta, tribunal do júri é uma das respostas certas. Bem, alguns institutos do direito na Grécia Antiga. Nós vamos encontrar aqui, né, realmente uma certa, vamos dizer assim, escassez, né, dos gregos com relação a contribuições para o direito, né? E eles tinham aqui, vamos dizer assim, poucas regras, né, sobre os direitos de propriedade, mas permitiam com que as pessoas pudessem dispor livremente dos seus bens. Vocês têm aqui, né, uma ideia entre uma regra, que é chamada regra de direito substantivo, e uma regra de direito adjetivo ou processual, né? Então, vocês têm... O que significa isso? Né? Eles criaram uma distinção entre regras que são regras, vamos dizer assim, que estabelecem direitos, e existem outras regras que vão ser utilizadas para aplicar, né, esses direitos. Então, digamos que vocês estudam um direito substantivo quando vocês estão estudando as disciplinas de base, né, do curso. Vocês têm leis substantivas, chamadas de aplicação do direito substantivo, que são as leis que envolvem as regras de processo. E essas leis são, ou essas regras, são chamadas de direito adjetivo, né? Então, percebam que eles trazem uma distinção, né, entre vamos dizer assim, a natureza
das normas ou das leis naquela época. Já existe a ideia de que há uma lei substantiva e, ao lado desta lei substantiva, existe a lei processual, como é que a própria lei substantiva, né, nas relações práticas, vamos dizer assim, tá? Então, percebam que eles têm aqui, né, essa contribuição trazida para nós até os dias de hoje, certo? E aí, uma outra questão. Vocês acham que há uma importância no estudo desses institutos, né, do direito grego antigo para nós? Alguém está me ouvindo aí ou ninguém me ouve? Ouço sim. Então, o que vocês imaginam? Tem alguma relação, tem alguma importância nós estudarmos esse direito grego para o nosso direito atual? Nada? Ninguém acha que é importante? Então não há importância nenhuma. Sim, eu acho que há importância, nos ajuda, mas eu não sei como expor. E tente fazer de uma forma simples. Expõe as suas ideias. Posso falar? Pode falar. Nós estamos num ambiente que nem a democracia grega. Todos têm direito a falar. Estamos num grande tribunal da Grécia. A gente está no computador. É um tribunal virtual. Os gregos não tinham isso. Mais moderno. E então? Alô, tá me ouvindo? Eu estou. Não, é que eu perdi, sumiu todo mundo. Em resposta à questão posta aí, você é capaz de compreender a importância de conhecermos os fundamentos históricos do direito? Bom, da Grécia, eu na verdade, eu entendo mais que ele vai entender a importância da Grécia, vai ser para entender o nascimento do direito romano, que é o que chega até a nós, né? Que é a base do nosso direito, né? Então, na verdade, eu entendo que a importância disso, na verdade, é para eu entender como esse direito grego, ou melhor, como a história da Grécia influencia Roma e, a partir de Roma, o direito que é a base do direito que nós temos hoje. Então, nesse aspecto, tá? Uhum. Eu acho que, na verdade, não tem como, porque a população ela cria um pouco dos valores, né? Então, esses valores acabam contribuindo referente às nossas ações. Então, se a gente colocar essas ações num determinado júri, eu acho que isso não daria certo. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples de casamento. Teve um adultério lá, o cara tá traindo a esposa. Às vezes, aquele julgamento, você não sabe o que acontece entre uma família, uma casa, enfim. Então, como que você vai julgar? Eu acho que esse julgamento aí deles, eu não
não concordo, tinha que ser um pouco mais amplo. A gente usa muito nossos valores para para contribuir no direito. E isso não funciona, né? O que eu acho é uma coisa, o que é da lei é outra, entendeu? Não sei se é isso. Então, não há uma certa imparcialidade no direito grego. Não, eu não acho isso, porque não fica totalmente parcial. Você usa os seus valores, não adianta você achar que não. Na hora do julgamento, de qualquer coisa, a gente usa o que nós pensamos, o que nós achamos. E, na verdade, você não pode fazer isso no julgamento. Uhum. Isso é verdade. Então, eu acho que por isso que não funcionaria totalmente. E aqui o júri popular, o que eu entendo, é que eles não pegam qualquer pessoa assim simples na rua e falam assim, ó, vem cá, você vai ser júri. Eu acho que a pessoa também tem um pouco de instrução para poder fazer aquela escolha, né? Eu não imagino pegar uma pessoa sem um nível mínimo de instrução para poder fazer. E vocês têm que também pensar, por exemplo, se eu tiver um homem que vai ser julgado e eu formar um júri só de mulheres, será que ele vai ser absolvido ou condenado? Dependendo pelo que ele fez, não, ele vai ser condenado. Por isso que eu acho que isso não funciona. Então a gente também tem que ter aí, né, toda uma certa técnica, né, para fazer a montagem desse tribunal do júri. Mas eu acho que os gregos eles foram grandes para nós nessa noção que eles dão de participação, né? De uma certa maneira, eles vão ser os primeiros a nos dar esta organização da coletividade e permitindo com que as pessoas todas participem, né? Quem é que compõe, pelo menos, a elite, né? Ou um grupo que é o considerado, né? Aquele grupo mais, vamos dizer assim, apto, e todas as pessoas terão direito de participar. Eles acabam não influenciando a opinião das pessoas, porque depende da forma que você ler aquele ato, que a pessoa fez isso, fez aquilo. Dependendo da forma que você ler aquilo, você passar esse pronunciamento, também vai criar um pensamento na pessoa. Então, eu acho que aí acaba sendo um julgamento também imparcial, porque às vezes eles induzem o que eles querem, na verdade. Sim. Então, eu acho que a parte técnica, quando você fala do direito, não tem isso. Eles leem como está lá o que aconteceu. Entendeu? Uma coisa sem influência, né? Não sei. Em se tratando da Grécia, é bom lembrar que os gregos, quando fala Grécia, dá a impressão que a gente está falando de um povo só, e não é, porque a Grécia eram cidades-estados e muito distintas entre elas. Então, quando estamos falando da Grécia, nós estamos nos referindo a Atenas. Sim. Não estamos nos referindo a Esparta, Lebos, né? Nós estamos falando de Atenas, que é completamente diferente, que é o que chegou até a gente, né? Mas os gregos, Atenas, eles tinham respeitavam muito a vida privada, né? Então, eles tinham uma clareza muito grande do público e do privado, né? Então, a vida privada era muito reservada, tá? Então, e a vida pública, tanto que se dava nas ágoras, na ágora, na praça, né? Todas as grandes questões atenienses eram discutidas na ágora, né? Na praça. Então, até para pensar um pouquinho aí nesse princípio da coletividade ateniense. Mas, de novo, isso também só é aplicado ao homem grego, homem, filho de pai e mãe ateniense, né? Não é para todo mundo. Exclui-se a mulher, exclui-se os não gregos, os escravos, né? Mas a ideia da participação ela é fantástica, né? A ideia da participação é meritosa, não tem jeito. Porque quando a gente pensa eu fiz parte do tribunal de júri lá, até conseguir participar, porque é um inferno isso, né? Diga-se de passagem. Enquanto você não participa de um julgamento, você não pode ser
dispensada, era um inferno, né? Mas era interessante ver como se dava aquela organização, como é isso, como se forma a participação na democracia, ainda mais para nós, povo brasileiro, que não sabemos participar da democracia. Todos os espaços democráticos que nos chamam a participar, nós temos dificuldade de fazê-lo. Né? Haja vista numa reunião de condomínio. Ninguém quer ir na reunião de condomínio e depois reclama de tudo que é decidido lá. Então, para a nossa tradição brasileira de pouca participação democrática, é um aprendizado fantástico, ao meu ver. Uhum. Então, pelo menos esse legado, né, da democracia, nós devemos a eles, né? É claro também que a democracia de hoje, ela não é a democracia da Grécia Antiga, certo? Vamos em frente aqui com algumas relações do direito grego com o direito processual, né? E vocês têm aqui a figura de árbitros, né? Vocês têm uma separação de um processo também, que é um processo que envolve árbitros públicos e árbitros privados, né? E é interessante porque eles acabam também, né, se voltando para a arbitragem, né? E eles acham que a arbitragem é uma maneira melhor de se resolver os problemas. Nós vimos que os chineses também, né, eles serão pobres na contribuição com relação ao direito. Por quê? Porque eles acham que nós podemos resolver os conflitos, né, por um método, vamos dizer assim, consensual, né? Então, os gregos, eles preferem aí um acordo, eles preferem a conciliação, né, a um julgamento propriamente do tribunal, que é mais ou menos o que vocês têm falado aqui, né? Vai ter aí uma influência e esse julgamento a gente não sabe se ele será um julgamento justo, se ele será imparcial, né? Se ele vai satisfazer os anseios, né, das partes que estão em litígio, né? E vocês têm, então, vamos dizer assim, uma arbitragem que é muito próxima do nosso processo civil de hoje, né? Então, vocês têm a designação de um árbitro pelo magistrado e ele vai, vamos dizer assim, tentar esta conciliação, né? E depois, se não houver, então aqui o juiz, o magistrado, né, é que vai interferir para julgar a questão. Vocês têm a distinção entre uma ação pública, né, mas no sentido de que ela poderia ser promovida por qualquer cidadão, né, que se considerasse lesado pelo Estado, e uma ação privada, né, que envolve interesses ou direitos, né, entre particulares. Vocês têm aqui, no entanto, né, uma referência específica à ação pública, né, com relação a um oficial do Estado, um representante do Estado, num caso de suborno, e vocês têm ações privadas como ações contra o roubo, por exemplo, o homicídio, né, no caso de um homicídio, e nas relações de crimes contra a honra, como a injúria, né? E vocês têm um direito processual que também está impregnado dessa noção de participação popular, né? Há um direito popular de acusação, e existe também um julgamento que é feito, né, por uma coletividade. E temos aqui uma contribuição muito importante, que a gente vê por um lado, mas olhando por outro, é que eles trazem para nós a noção de publicidade dos atos do processo, né? Então, como se chega perante um tribunal em que existem muitas pessoas reunidas e que essas pessoas depois também vão decidir a respeito, vocês têm aí a ideia de publicidade do que está acontecendo, né? Quer dizer, as pessoas, elas estão acompanhando e essa publicidade ela serve até como uma forma de fiscalizar,
o que está sendo feito, né? Porque todos vão ter conhecimento do que está se passando, né? E hoje vocês têm, por exemplo, a proteção do segredo de justiça, né? Mas vocês vão aprender que em processo vocês têm um princípio, né, da mais ampla publicidade dos atos, justamente para evitar que aconteçam coisas escusas e aconteçam, né, atos às escondidas. Então, os atos processuais eles devem ser públicos, deve ser dado a eles a mais ampla publicidade, né? E eles trazem aqui, né, uma ideia de prisão preventiva, de liberdade provisória, né? E existe também um procedimento para crimes políticos, né? Então percebam que os gregos eles vão trazer para nós algumas noções importantes, né? Também para a nossa organização do processo na atualidade. O processo penal, o direito penal e o processo penal, né? E percebam aqui que há uma previsão também, né, de sustentações orais. Nós vamos ver que qualquer cidadão poderia comparecer ao tribunal e apresentar as suas provas, as suas alegações, e as penas, né? As penas, elas eram de castigo, multas, mutilações, morte e exílio, né? Eles tinham na esfera processual algumas instâncias, né, de julgamento, ou chamadas instâncias de jurisdição criminal em Atenas. Vocês encontram a Assembleia do Povo também, que era composta por senadores e magistrados populares. O que são esses magistrados populares? Aqueles que nós falamos que eram escolhidos ou sorteados, né, entre as pessoas, que discutiam apenas os crimes políticos mais graves. E vocês têm aqui a figura do Areópago, né, que é o mais antigo e célebre tribunal, julgava apenas os crimes de morte, apesar de inicialmente julgar todos os crimes. O Tribunal de Efetas, composto por 50 e uns juízes escolhidos pelo Senado, que julgava pessoas que cometiam homicídios não premeditados, né, culposos. E, por fim, o Tribunal de Eglaia, que era uma assembleia também em praça pública e tinha uma jurisdição, vamos dizer assim, comum. O que não fosse de competência desses outros tribunais era julgado por este último tribunal, né? E há também aí vamos dizer assim, liberdade quanto à apresentação. O do Gigo foi aprovado também. Foi? Uhum. É assim, só eu que não tenho essa sorte. É Bom, nós dois, tio. vocês têm algumas do direito, né? Contribuições dos gregos Mas eu acho para que o do tio direito não foi por moderno. causa do seguro. Vocês têm a criação da figura tipo assim, eu acho que não é que não foi. originária do logógrafo. Eu acho que provavelmente no mês que vem é sentido. Vocês têm a mediação e a arbitragem, a gradação das penas de acordo com a gravidade dos delitos, a retórica e a eloquência forense, o júri popular, a diferenciação entre o homicídio voluntário, involuntário e a legítima defesa, né? E vocês têm aqui algumas relações com a questão dos direitos do primogênito, né? Da maioridade do filho, e a transferência de propriedade também no direito grego. Bem, e uma última questão é para nós pensarmos a respeito do significado de justiça, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre o direito romano, tá? Eu sugiro a vocês têm alguma questão sobre o que foi falado, o que foi visto até agora? Então, nós vamos fazer a nossa pausa. Aqui dá pra ver agora, mas não pode transferir, porque tem que... São 15 para as 9.
E nós vamos voltar às 9h05. Aí eu pensei se tá bom? no caixa eu conseguia fazer. Ok, obrigado. Então, até mais, gente. Ai, ai. Eu vou parar a O gravação. Gigiva também aprovou, tia.